Olá, está no ar o nosso podcast Lantri, temporada Como Eu Ensino. Esse alô vai para algumas pessoas da nossa comunidade de criação e que certamente já ouviram falar da nossa pessoa convidada desse episódio. Salve Mazeu, Guigui, Aline, Marcos Marta, Pet, Mi, Luiz Magalhães, Inácio, Érica Duque, Uliana, Isa Fonseca, Simone, Sara, Flá Lacerda, Renata Soares, Marie Claire, Duda, Carlinha Rossi e Aleimar Marina, que nos ouve de Roma. Abraço para todos vocês. Para abrir a nossa conversa aqui, vai um pedacinho da letra 2001 dos Mutantes, que adoramos e reflete bem o clima dessa conversa muito aguardada de hoje. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Jéssica Lodge é graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Neurociência aplicada à educação. Já trabalhou com vendas, atendimento ao cliente, educação corporativa, curadoria de conteúdos e hoje está design instrucional e também atua brilhantemente com a estruturação de Learning Bots. Jess é mãe de Fernando e do Alexandre e junto com o esposo Eduardo forma uma linda família de pessoas que adoram uma engenhoca e mandam muito bem na bricolagem. Jéssica, é uma honra e uma alegria contar com a sua participação nesse espaço. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Manu, agradeço você, a Lu. É um prazer aqui falar com vocês. Legal, Jess, legal. Agora, para começar, e aí, Luciana, fica à vontade também para participar do nosso papo. Jess, conta um pouquinho para nós como você faz para ensinar os seus filhos sobre programação, robótica e outros temas que nem sempre estão previstos na grade curricular da escola tradicional. Bem, primeiro é um desafio, né? Porque você primeiro precisa aprender para depois trazer isso para eles de uma forma que seja lúdica, que seja engajadora e interessante. Começou com o nosso trabalho mesmo, um desenho instrucional, a gente sempre procura formas de facilitar ali, o aprendizado dos alunos, de todas as pessoas que consumem os nossos conteúdos, que a gente apoia as empresas, né, no desenvolvimento. E conversando com algumas pessoas, eu percebi também que existem conteúdos em escolas particulares que as escolas estaduais, públicas, municipais, enfim, não conseguem oferecer uma série de questões. E aí, conversando com meu marido, a gente decidiu fazer o possível usando um recurso poderoso que a gente tem hoje em dia, né, que é a internet, aprender algumas coisas, né, para conseguir ajudar eles e transferir, passar para eles um pouco desse conhecimento, né. Hoje a gente sabe que a tecnologia é uma realidade, faz parte do dia a dia da vida das pessoas e é muito importante desde cedo as crianças saberem usar isso como ferramenta, né. Eu acho que é o ponto mais importante, não apenas como a gente vê hoje, né, os vícios em telas e tudo, mas ensinar para eles que a tecnologia, de alguma forma, é uma ferramenta que pode facilitar a vida deles, né, de várias formas, tanto pessoal como profissional. E aí começamos a busca, né, a gente encontrou alguns conteúdos disponíveis, o MIT mesmo disponibiliza ali uma plataforma que você consegue ensinar programação para crianças, né, com base em blocos. E aí foi assim, a gente aprende e depois ajuda os nossos pequenos a, enfim, a aprender. E eles são muito interessados, né? Então, eles gostam de construir coisas, de aprender coisas. Nós buscamos trazer assuntos relacionados ao interesse deles, né? Eles gostam muito de jogos, então a gente trouxe a programação focada em construir jogos, assim, para eles na época. Depois o Arduino um pouco também, a construção de robótica, né? Enfim, projetos ali, a gente comprou kits para que eles pudessem, enfim, brincar e aprender ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, a gente foi incentivando. E como você falou, né, na sinopse inicial, a gente gosta muito de artesanato, enfim, a gente gosta de descobrir, aprender a fazer coisas com as mãos, né, enfim. Então, a gente sempre envolve eles nesse processo, né. Eu vou lá, comer uma máquina de costura aqui, vou descobrir como é que funciona.
A gente acaba envolvendo eles nessas atividades, ensinando eles a importância de estar sempre aprendendo coisas novas no decorrer da vida. Isso é um incentivo também. Eu Muito falei legal. bastante, mas é isso. Imagina, é muito interessante ouvir. Eu estava conectando aqui que você falou uma coisa interessante, de pegar os gostos deles e associar às questões tecnológicas. E também pegar um pouco do que eles têm de interesse para trazê-los para esse ambiente. Eu acho que isso é muito interessante. Não é uma coisa forçada. Você fez só uma ponte, né? Exatamente. E a gente precisa fazer isso porque senão não tem interesse, né? A gente já sabe que a aprendizagem em si precisa despertar esse interesse nas pessoas, né? E aí, olhando para o que eles gostam, tentamos fazer esse vínculo, né? De trazer coisas que eles gostam, que eles, enfim, têm interesse para eles pudessem depois, por si só, criar os seus próprios projetos, né? Eles criaram, faz um tempo já, eles não estão tocando mais esse projeto, mas teve uma época que eles queriam criar um canal no YouTube, gravar a tela enquanto eles estavam jogando. E aí a gente ajudou eles, né? Eles mesmos fizeram pesquisa para descobrir como que gravava a tela, aprenderam software de edição de vídeo, a gente ajudou eles comprando iluminação, né? Arrumando o quarto deles, a gente pintou o quarto, organizou os brinquedos assim atrás, as prateleiras para ajudar eles com uma espécie de cenário, né? Com iluminação. E eles fizeram isso por um tempo, gravaram. Hoje eles não têm mais esse interesse, tem outros, mas foi um projeto que eles. O interessante é que eles buscaram as ferramentas, eles descobriram como fazer, eles fizeram, e aí, assim, amigos e familiares acompanharam o canal deles, enfim, dentro da expectativa deles, mas a gente imagina que esses pequenos projetos que eles criam, né, e têm interesse, tudo, eu acho importante a gente incentivar, desde que seja saudável para eles, porque através dessa experiência, eles conseguem aprender outras coisas, né? Há pouco tempo, acho que o meu filho mais velho, Fernando, ele precisou fazer um trabalho para a escola e que precisava entregar ali um conteúdo, e ele foi além e ele fez um vídeo junto com os colegas, né? Como ele já tinha essa facilidade de editar a gravação, de editar áudio, ele baixou vídeos de bancos de imagem, a escola dele fornece acesso ao Canva agora com aqueles recursos premium, então ele juntou tudo isso, fez o vídeo, ficou uma nota boa, eu fiquei prestando atenção, eu falei, isso veio lá de trás, desse projeto que eles tiveram, né? E a gente tenta incentivar esse tipo de coisa, né? Comprar alguma coisa para eles que dá, buscar o conhecimento, tentar ajudar, aprender. Então, descobrir formas de como a gente pode apoiar eles nesse processo. Né? É muito legal, porque assim, essa aprendizagem para ser feliz, né? E quando você fica mais velho ou mais velha, você acaba conectando os pontos, né? Às vezes você faz um curso ou tem algum tipo de experiência que você pensa, por que isso vai se conectar com a minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida no futuro, né? E esses aprendizados são tão interessantes, teatro, robótica, isso e aquilo, essa coisa de fazer acontecer, é muito legal. Eu queria uma curiosidade que pode ser que as pessoas ouvintes tenham também. Qual que é a idade dos seus filhos, Jazz? O Fernando e o Ale? Hoje o Fernando tem 16 e o Alexandre tem 15. Olha. Gente, eu já conheço esses meninos há anos, né? Então, assim, quando eu conheci o Alexandre, quantos anos o Alexandre tinha, Jéssica? Agora ele tem 15, eu acho que ele tinha uns 11, 10, por aí. É... Eu nunca vou esquecer do Alexandre. O Alexandre chegou uma vez num evento que a gente estava fazendo, ele, cadê esses trecos aqui? Eu falei, vixe, preciso gravar um negócio com esse menino, ele é demais, ele é inquieto, provocador. Teve um outro evento que a gente fez que ele foi também, que tinha uma menina de uma empresa lá, que ele foi perguntar para ela por que desenvolveu o produto dessa forma. Ele foi lá perguntar por que você fez de tal forma. Eu achei aquilo o máximo. Ele é terrível mesmo, terrível. E essa questão de ser questionador é muito importante também, né? Eu não sou muito assim, eu perguntava muito quando era criança, né? Minha mãe brincava que eu era a senhora da perguntinha, que eu queria saber como tudo funcionava. E ele é assim, ele é questionador, né? Ele gosta de saber das coisas, quando ele não gosta de uma coisa, ele traz a crítica dele, mas é interessante que a crítica dele não é uma crítica que ele só, eu não gosto disso. Sim. Ele pensa em como poderia ser melhor, né? Isso Sim.
é bacana, né? Pela sua fala, estou percebendo que você, tanto você quanto o pai, né, sempre foram incentivadores, né, dos seus filhos para questionar, para aprender. Você acredita que se os pais não tiverem esse posicionamento, né, de serem incentivadores dos filhos, de motivar para essa diretriz da aprendizagem, a escola dá conta disso, será? O que você Não dá acha? conta, Lu, não dá conta. Nesse tempo que eles agora estão saindo da escola estadual, né? Da escola pública estadual, e eles estão numa escola técnica, né? O Fernando já foi o ano passado e o Alexandre está indo esse ano também. E as reuniões de pais que eu acompanho, que a gente, enfim, a gente ouve muitos professores, né? Parte do tempo os professores acabam dedicando até essa fala de pedir esse apoio para os pais, porque é importante. Por exemplo, um professor que trouxe um exemplo que eu achei assim muito importante, né? Ele fala assim, ele disse assim, vocês não precisam fazer muito, porque a gente sabe que cada um tem uma vida diferente, né? Tem uma rotina, tem um convívio familiar, mas só o fato de você se interessar pelo seu filho, de, por exemplo, pedir para ver o caderno dele, já é alguma coisa que vai despertar uma preocupação. Falar, nossa, minha mãe, meu pai, ou seja, aquele familiar que é responsável ali pelo cuidado daquela criança, daquele adolescente, já vai trazer aquela sensação de interesse. E ele vai se preocupar de tentar fazer as coisas certas, porque ele sabe que vai ter alguém ali que vai cobrar ele, que vai acompanhar, vai tentar ajudar. E esse incentivo é muito importante. Deixar só por conta da criança é muito arriscado, né? Eu falo isso porque eu sou de uma família que eu tenho 3 irmãs e um irmão. E uma parte da minha infância eu tive essa cobrança. Mas depois, por alguns problemas pessoais dos meus pais, isso acabou. E aí, quem teve essa cobrança acabou continuando se motivando. Eu e a minha irmã, sou a mais velha, né? Tenho uma irmã um pouco mais nova e as outras são menores. Mas isso foi um pouco se perdendo. E aí você percebe hoje, na fase adulta, a nossa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, a minha irmã tem outra dificuldade, a gente vai indo. Eu vejo que as minhas irmãs mais novas, elas têm muita dificuldade, elas não conseguiram aprender a ler direito, tem vários outros problemas, né? E aí a gente olha que esse acompanhamento desde a da infância, né, da primeira infância é muito importante. Eu procurava trazer para eles, quando eles eram pequenos, livros, desses livros interativos infantis, porque eles poderiam se mexer, blocos de construção, e outros brinquedos que possibilitassem eles a brincar. Então, desde a primeira infância, a gente consegue ir trabalhando esse desenvolvimento, coordenação motora, a fala. Às vezes aquela criança pequena, né, às vezes eu encontro algumas amigas que têm crianças pequenas, eu falo isso, né? Às vezes a criança chega ali e fica puxando a camisa da mãe, porque a mãe sabe muitas vezes o que a criança quer, que ela quer uma água, que ela quer ir no banheiro, que ela quer fazer alguma coisa. E eu falo, incentiva ele a falar e pedir, porque no meu caso eu sempre trabalhei desde eles pequenos, então eu ficava pensando, quando eu não estiver presente, quem estiver cuidando deles precisa saber o que eles precisam saber verbalizar para saber que eles precisam daquilo. Então essas pequenas coisas a gente precisa ir incentivando desde pequeno, né? Genial, Jess, genial. Jess, fala um pouco. Realmente, Jéssica, você é um modelo de pessoa e de mãe, viu? Porque quem dera, né? A maioria das pessoas tivessem esse posicionamento. Eu acredito que muitas mães têm esse posicionamento, mas às vezes não tem a informação de como as coisas simples fazem diferença, né? Na Isso é aprendizagem verdade. dos É filhos. isso que você falou. Muitas vezes é informação, né? Muitas dessas coisas eu aprendi no nosso trabalho, mas eu também aprendi com os professores deles. E aí que tá a questão. Às vezes você vê pai e mãe que reclama, mãe, vó, tio, enfim, parentes assim, eu não aguento essa reunião, esse professor fica aí falando 2 horas, isso aqui. Mas muitas vezes aquele professor tá dando dicas. Eu ouvi muitos professores deles no berçário, nas fases, mas, enfim, nas outras fases a gente vai conversando, às vezes. O Alexandre tinha uma dificuldade muito com português. Ele é muito bom em matemática, mas ele tem uma dificuldade muito grande em português, de interpretação de texto, algumas coisas. E aí eu fui falar com o professor, o que você indica? Então, assim, às vezes a gente não sabe, mas a gente pode procurar formas de saber, né? Esse é o interesse, né? Se a gente tiver, ele leva a gente longe. Muito bom.
Faz muito sentido isso, e essa demonstração de interesse faz muito bem para as crianças e para os adolescentes, até para se sentirem parte da família, se sentirem acolhidos, prestigiados, né? Muito bom. Jess, como é que você faz, e sua esposa também, vai transmitir valores para os seus filhos? Eu vou trazer um exemplo de uma situação para explicar como que a gente traz os valores para eles. Uma certa vez, o Alexandre estava na escola, e aí lá na escola tinha, na parte do pátio, onde eles ficam no intervalo, um totó, aqueles pimbolim de futebol de mesa, né? Pimbolim. E aí eles têm acesso à bolinha daquilo só quando tem aula de educação física. E aí um dia um amigo dele trouxe uma bola de... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Daquele esporte que a gente joga em campus, e usa tacos. Que acho que você tem esses tacos lá no... Não, sinuca não. Não, de golfe. Golfe, isso mesmo. O amigo dele levou a bolinha de golfe, que parecida, para eles jogarem. O Alexandre pegou a bolinha, achou interessante, e aí ele jogou ela no chão. Ele não esperava que isso ia acontecer, foi o que ele me disse, né? A bolinha bateu no chão, foi no teto, quebrou uma lâmpada da sala. Aí aquela lâmpada estilhaçou, aquelas lâmpadas compridas, brancas, né? E aí ele veio para casa triste, né? Veio para casa triste e falou, trouxe um recadinho para mim na escola e tudo, né? Aquela situação. E aí chegou lá na escola, o professor explicou. O professor já veio explicando que ele viu que foi sem querer, que não foi de propósito. Mas eu falei pro professor, ele não me pediu, mas eu falei para ele que eu ia apagar a lâmpada. Falei, não, pode deixar. Eu só preciso que você me passe qual é a lâmpada e tudo para que eu compre a lâmpada certa e tudo mais. Aí o professor me passou mais ou menos, eu fui, comprei no Mercado Livre, mandei entregar na escola. Por que eu fiz isso? O professor falou, legalmente não posso cobrar de vocês essa lâmpada, né? Mas a escola já tem uma questão de orçamento, né? Que não é muito fácil, né? A gente, no sistema público, né? E como que eu vou ensinar meu filho que ele não pode destruir o patrimônio público? Dando o exemplo para ele que se acontecer isso, alguém tem que ser responsabilizado, no caso seria eu. Eu fui lá e ressarci a escola com a lâmpada. Então, muitas vezes, os valores a gente ensina não só falando. A gente às vezes brinca, né, quando a gente lembra, volta um pouco na nossa própria vida, nossos pais, assim, falando com a gente às vezes ficando meio irritados, não dando muito valor, porque muitas vezes a gente quer que nossos filhos sejam melhores que a gente, e a gente ensina para eles coisas que a gente faz de errado, mas a gente quer que eles sejam pessoas melhores e quer que eles não façam, né? E aí eles falam, mas você faz e tudo. Então, como que eu tento ensinar valores para eles? Tentando praticar esses valores. Porque eu sei que quando eu falar para ele uma coisa, por exemplo, você não pode destruir patrimônio público, ele não vai me ver fazendo isso. Jess, os exemplos arrastam. Então, eu acho que esse é o principal. Então, conversando com eles hoje, com essa idade que eles já estão, que mais articulados, enfim, estão passando pela adolescência, estão migrando para a fase adulta, eu percebo que conversando com eles já tem muitos desses valores lá dentro, enraizados deles desde a infância. De saber como respeitar as pessoas, respeitar os espaços que estão. Então, esses valores educacionais, eu tenho a gente, pelo menos eu e meu marido, tem essa consciência de que a gente não é perfeito, a gente vai errar, a gente vai cometer os nossos erros, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que não é correta, né? Mas a gente tenta fazer o possível para mostrar para eles o que é correto, né? Eu falo isso muito com meu marido, né? Às vezes a gente, sei lá, tem problema na rua, briga no trânsito, já aconteceu, meu marido já tem umas discussões feias no trânsito, mas a gente sempre tenta se preservar para não cometer cometer esses erros, né? Para passar os valores através do exemplo, né? Nem sempre é fácil, como falei, né? Às vezes você tem seus deslizes, mas é assim que a gente tenta passar valores para eles, né? Olha, eu posso dizer que eu estive com seus filhos em casa uma vez, parecia que nem tinha criança em casa, elegantérrimas, focadas lá em fazer a bricolagem deles, e meu avô estava no sofá, e meu avô ficava olhando assim, admirado, porque estava quietinho, né? Então, eu acho que, é muito legal, e assim, você está contando, e eu estou visualizando o comportamento deles nos ambientes, nos momentos em que a gente se vive, assim, acho muito legal. E Alexandre é uma espoleta. Sabe que eu adoro Alexandre. É bom observar que quietinho
é bom observar que quietinhos, mas operantes, né? Eles estavam ali descobrindo e fuçando nas coisas, Exatamente. montando o nosso Arduino. E aí falando da diferença, né? A gente fala muito das formas que as pessoas aprendem, cada um aprende de uma forma, né? O Alexandre é muito questionador, mas o Fernando, ele é muito observador. E, às vezes ele me assusta porque ele chega falando umas coisas com um conhecimento absurdo. E eu falo assim, menino, quando ele fala, né? Onde você tirou isso? E aí são. Cada um tem a sua forma de aprender. O Alexandre é questionador, ele gosta de colocar a mão nas coisas, ele é tátil, né? Ele gosta de sentir a impressora funcionando, ele gosta de ver como as coisas funcionam. O Fernando não. Ele é aquela pessoa que, você já deve ter visto, né, no Jenga que vocês colocaram lá naquele evento, o Jenga Uno, né? Sim. Ele não conseguiu começar a jogar enquanto não leu as instruções do jogo. Eu geralmente vou abrindo as coisas, vou descobrindo como funciona, né? Esse dia chegou, eu achei muito engraçado, né? Chegou um móvel aqui em casa e aí a gente vai contando com o apoio deles, cada um dentro do seu contexto. Chegou um armário para montar, um armário para sala, uma estante. O Fernando foi ler, meu marido era a pessoa que ia montar, e estava ali, mas ele deu um manual de instruções para o Fernando e mandou o Alexandre separar a peça. E aí eles foram se organizando e aí eles montaram lá. E aí o Fernando falou: agora é a peça tal, de número tal, não sei o quê. O Alexandre foi lá ajudando o Fernando, o Eduardo a posicionar. Horas ele deixava ele usar a parafusadeira. E aí quando montaram, eles ficaram assim felizes. Então, assim, você vai também potencializando o que cada um tem de forte, né? Às vezes eu tento inverter as coisas, né? Para ver se o Fernando consegue desenvolver mais, falar mais, mas eu faço o possível para deixar ele se desenvolver dentro do que é confortável para ele. Mas também eu falo para ele, ó, você vai ter que falar uma hora com as pessoas, então você vai treinando aos poucos. Ele fala, mas assim, é legal ter alguém que lê o manual, porque olha, em casa quem lê o manual é a Luciana, porque eu sou a doida do Alexandre. Eu leio o manual, eu sou intermediária, eu leio o manual e gosto de mexer, assim, quando é móvel, né? Mas geralmente, quando é eletrônico, eu abro o manual só para, tipo, é uma máquina de lavar, tem que, antes de ligar a máquina, tem que abrir a água, por exemplo, só para saber isso. Agora, cada um deles tem um lado. O meu marido não gosta de ler manual, ele não lê nada. Ele pega o papel, assim, você pergunta para ele onde é que tá o papel. Ele não sabe onde tá mais. Ótimo, muito bom. Jess, pegando carona, você falou um pouquinho do Eduardo, né? Mas como é que para você e para o Eduardo essa questão da exposição das crianças e jovens às telas de redes sociais? Você falou um pouquinho lá atrás, mas isso aqui é um assunto que tem muitos pais e muitas mães e muitas pessoas responsáveis muito interessadas, sabe? Manu, eu acho que esse é o problema do nosso século. É muito difícil, porque eu tenho 2 viciados em telas, assim, eu sou um pouco também, porque eu vivo frente a uma tela praticamente o dia todo, né, quando o celular é um computador, quando o computador é uma televisão, a gente foi criado numa época que a televisão era nosso companheiro, né, tanto que eu não consigo ficar num lugar, assim, muito tempo completamente silêncio, começo, fico agoniada, eu ligo uma televisão, ponho alguma coisa para rodar, para ficar ali fazendo barulho, quando não tem ninguém em casa. Mas falando de vício em tela, eu vou contar uma situação que aconteceu recentemente esse final de semana. O Eduardo está passando a semana fora, a trabalho, hospedado em Caieiras, só que de longe ele continua monitorando. Ele é muito mais assim ligado nessas coisas do que eu. Ele chegou na sexta-feira e a primeira coisa que ele me mostrou, uma das primeiras coisas que ele mostrou depois que ele chegou e tudo foi, ele printou o WhatsApp dos dois. Sabe quando aparece lá o último horário que você viu? Sim. Tava lá 2h30 da manhã de um, 3 horas da manhã do outro. E eles vão deitar à meia-noite, porque eu tô deixando por conta das férias. E aí eles ficaram o final de semana sem celular. Sem videogame, sem computador. E aí eles iam ficar sem televisão também, mas aí eu dei uma choradinha e eles acabaram ficando com a televisão, mas só com os streamings, sem YouTube, porque é outro vício deles. E aí, foi uma coisa que eu conversei com o Eduardo, né? Falei, a gente vai deixar eles de castigo por conta da tela, e a gente vai deixar alguma outra coisa para eles verem que existem outras coisas para fazer. Então, eles assistiram TV normal, eles acharam, enfim, abriram, pegaram os jogos deles de tabuleiro, outros jogos e tudo. E a moral da história, né?
no caso, né, que a gente tentou fazer, mostrar para eles que existem outras formas de entretenimento, mas também conscientizar eles que, assim, é uma coisa que a gente sempre conversando, né? Eles vão voltar a estudar e eles acordam cedo, eles têm agora fazendo curso técnico junto com o ensino médio, é uma rotina muito mais puxada também. A gente deixa eles ter um momento de lazer deles, porque é importante, não dá para deixar sem. Então, eles têm um aumento da escola, eles têm um aumento das responsabilidades dentro de casa, e eles têm um aumento de lazer. Só que a hora do sono é muito importante. E aí é o vício da tela que eu tô falando. A tela é tão viciante que se deixar, eles acabam passando a noite toda no celular, no computador, no videogame, não tem noção do tempo. E aí isso vai acabar prejudicando a saúde deles, vai acabar prejudicando o rendimento deles em outros setores da vida. Isso é muito complicado. Então, assim, o castigo deles, eu senti que eles ficaram tristes, mas eles não ficaram com raiva, que é um aspecto muito comum em adolescentes, né? Com raiva de tudo, de todo mundo. Mas eles não ficaram com raiva porque a gente tem que explicar para eles o porquê das coisas. Funciona sempre? Não, vou ser bem sincera, né? Que simplesmente estou com raiva e é isso, faz parte da fase da vida. Mas eu consegui pelo menos trazer essa consciência deles. Eles compreenderam que eles estavam errados porque eles estavam passando da regra. Eles têm oportunidade de ter um momento de lazer. Mas se a gente não ficar ali por perto monitorando, é o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Ô, Jéssica, O Alexandre, qual que é o porquê que especialmente. você levou para eles? Qual que é o porquê que você levou para eles para tirar o celular nesse momento? Bem, a gente sempre explicou justamente essa questão da saúde deles. Do momento de descanso é um momento de descanso. Eles estavam gastando esse momento de descanso 3 horas na tela de celular, ali naqueles vídeos infinitos que a gente já sabe, né? E hoje tem várias redes sociais. Mas principalmente foi por causa da saúde. Depois, por conta das responsabilidades deles, eu brinco com eles, né? Que eles não são NPCs na vida real. É um termo que é usado para aqueles personagens que não têm vida própria nos jogos, né? Você está jogando com o seu personagem principal e tem uns outros personagens que ele interage. Então eu falo para eles, vocês não são NPCs aqui na vida real, vocês têm uma vida, vocês têm que cuidar do corpo de vocês têm que cuidar da educação de vocês, do futuro de vocês, então vocês precisam priorizar essas coisas e deixar em segundo plano a diversão, já que eles gostam de telas, né? Então é essa conversa que a gente tem com eles, Lu, de tentar explicar para eles o mal que isso faz. E, como eu falei, tentar se policiar no exemplo, né? Que nem sempre é fácil de fazer isso, porque praticamente a gente está sempre na frente de uma tela. Então é uma briga difícil nos dias de hoje. Muito difícil. E a gente reconhece a complexidade disso aí, viu? Eu me lembrei quando eu era criança, eu era tão insuportável que eles mandavam eu ir dormir. Eu passei metade da minha adolescência e infância dormindo. Porque não sei se é porque tinha um cachorro lá em casa, o Gugu, que todo mundo, vai deitar, Gugu. Aí vai deitar, Manu. Aí eu ia dormir, tipo, 6 da tarde, 5 da tarde. Só porque rimava com o nome do cachorro. Manu, vai dormir. Você já tá passando dos limites, vai dormir. Eu vivia passando dos limites, então eu vivia dormindo. Mas olha, Manu, teve uma vez que o Alexandre foi pra escola e o professor ligou para buscar o Alexandre. Isso faz um tempo já. Ligou a buscar o Alexandre. Porque ele tava dormindo na sala. Ele literalmente encostou a cabeça na carteira e dormiu quase a aula inteira. E aí, qual foi o motivo? A gente foi dormir, o celular ficar no quarto porque desperta, ele virou à noite no celular. Então, assim, essas são as consequências. Então, a gente sempre lembra disso. Fala da saúde, fala dos objetivos pessoais de cada um. Eu sempre lembro isso. Eu falo assim, hoje o Fernando faz um curso de Química, o Alexandre vai fazer um curso de Eletroeletrônica. Eu falo para eles assim, depois que vocês acabar a escola, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma faculdade? Vocês vão procurar um trabalho? Que coisa vocês vão fazer da vida de vocês? Aí eles acabam conversando, e aí a partir disso eu trabalho isso. Falei, então, para você atingir seu objetivo, você tem que ter metas. Aí faz a gente compara com o que eles gostam, né? Como eu falei, que eles gostam de jogos, né? Sim. Tudo tem fases. Você não vai conseguir chegar no chefão lá no final direto se você não passar por todas as fases e aprender com elas. Para você estar experiente a ponto de chegar lá no chefão. Então você vai ter que dormir no horário, tomar banho, que é uma outra coisa de adolescente que você tem que pegar no pé, né? Porque parece que eles não lembram de nada disso. Você tem que tomar banho, meu amigo, vai lá tomar banho. Você tem que almoçar, se deixar. Gente, até isso, se deixar, eles não comem. Eles ficam sem comer. De pão, né?
Não, se deixar, o Fernando mesmo, passei o dia fora, cheguei agora há pouco, e aí eu fui olhar lá as panelas, elas aparentemente estão iguais. Como ontem à noite, e eu perguntei para eles, vocês comeram? O que eles comeram? Bolacha, cereal e pão. Se você não pega no pé, é difícil. Então, assim, é um pouco cansativo. Mas eu acho que a partir do momento que eu virei mãe, né? Eu falo isso pro meu marido. Ele fala: quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Eu não aguento mais. Ele fala. Outro dia ele falou: cara, eu tô mandando você tomar banho todo dia. Você não sabe se tomar banho todo dia. Eu vou me gravar e vou colocar um despertador para falar para você que você tem que tomar banho nesse horário. Mas eu falo para ele que é um processo, né? A gente vai ter que repetir isso até fixar mesmo na cabeça. Esses dias o meu sobrinho mais novo virou pro pai dele e falou assim: relaxa, papai, tá tudo dominado. Terrível. Ai, crianças são maravilhosas, velho. Eu falo quando ele falou assim, eu desisto. Eu desisto também. Falou, esse dia ele olhou pra mãe dele e falou, eu desisto. Olha isso, já 5 anos. Eu desisto. Jess, pegando carona nessa questão que você falou do banho aí, ó, quais são os maiores desafios de ensinar, de facilitar a aprendizagem dos filhos em casa? Você falou desse negócio do nome, de toda hora ter que falar a mesma coisa, né? E vira meme, né? Porque o Whindersson Nunes fez vídeos incríveis falando como a mãe dele chamava a atenção dele. Olha, o desafio de ensinar eles em casa é as distrações. São muitas, né? Porque aqui, particularmente, os dois não gostam de sair de casa. Essa é a verdade. Eles saem de casa só quando são muito obrigados e ficam questionando: eu tenho que ir mesmo? Eles gostam muito de ficar em casa. Então, muita coisa que está aqui são coisas que são de interesse dele. Então, eu vou falar, acho que o meu maior desafio. O Fernando é muito regrado. Então, quando um ano antes, mais ou menos, dele entrar na ETEC, esse foi o trabalho do Eduardo. Esse é o mérito dele. Ele parou, acho que uns 2 dias, fez uma planilha com vários vídeos do YouTube. A pandemia trouxe muito conteúdo de professores para a internet, né? Muito conteúdo rico, inclusive, canais cresceram nesse contexto de educação. Ele fez uma playlist gigante, assim, no Excel, que foi a forma que ele achou mais fácil de fazer, de conteúdos que eles precisavam estudar, que estavam dentro ali do que era exigido ali para fazer a prova da ETEC. E deu para ele. Ele todo dia ia lá, 1 horinha, e estudava. Isso durante 1 ano. Ele fez a prova e conseguiu entrar. Chegou o ano do Alexandre. Na verdade, o Alexandre já estava estudando no mesmo ano que o Fernando. Então, o Alexandre ainda teve mais uma vantagem. Ele teve mais 1 ano que o Fernando. Quando ele estava junto com o Fernando, até que estava tocando, porque o Fernando ia, fazia, então eu meio que incentivava ele. Quando o Fernando parou, porque ele teve que dedicar para o curso mesmo, porque exige muito tempo extra dele, depois que ele chega da escola, foi difícil com o Alexandre. Meu Deus do céu, tinha que tirar o celular dele para ele prestar atenção no vídeo no computador, porque se você deixasse ele assistir no celular, aí que ele dispersava mesmo. Porque ele ficava fazendo outra coisa. Ele tem uma mania, e eu falo que é um pouco. É muito engraçado, que você olha pro seu filho, ele tá cheio de maus hábitos seus, inclusive. Ele tá com a televisão ligada, passando alguma coisa, ele tá fazendo outra coisa no celular. Ele tá sempre fazendo 2 coisas. Então, para fazer ele estudar, foi muito difícil. Aí é aquilo, você vai observando e vai tentando ajudar com mecanismos, né? O Eduardo gosta muito de escrever. Ele acha que escrever, pelo menos para ele, funciona muito bem. Tá assistindo alguma coisa, ele tem que escrever ali alguns tópicos que ele faz. Então, ele fez o Alexandre fazer isso. Tirou o celular dele, que eu tinha que estudar, e deu um caderno para ele, e ele falava, eu vou olhar isso aí no final de semana. Então, falando de novo da questão desse compromisso de cada um. Não que ele não tenha compromisso, ele tinha compromisso, ele é estudioso. Só que ele precisa ser cobrado para funcionar. O Fernando não precisava, o Fernando a gente monitorava às vezes. Às vezes ele dava uns gaps também, porque ele tem o jeitinho dele quietinho e ele se aproveita disso. Né? Mas o Alexandre, a gente teve que ficar ali no pé dele, repetindo muitas vezes. Eu estava sentada pra você ter uma noção, o final do ano, a gente tirou o computador deles do quarto e colocou na sala, perto de onde eu trabalho, para poder ficar monitorando ele. Porque ele é muito inventivo quando ele quer dispersar. E aí, o que aconteceu? Eu acho que esses processos são importantes para dar o choque de realidade nas pessoas.
especialmente neles. O Fernando, quando foi fazer a prova, ele fez uma do Senai e fez uma da ETEC. Ele passou em segundo colocado no Senai. Eram 8 vagas. Ele conseguiu. Tanto que ele chegou a cursar um dia lá no Senai, porque a gente não sabia se ele ia entrar na ETEC, porque ele não passou na primeira chamada. E aí ele foi pro Senai, e aí depois saiu a ETEC, a gente preferiu levar ele pra ETEC e ele entrou. E aí virou o ano, o Alexandre sentiu essa expectativa sobre ele. E o Eduardo não aliviou. Eu sou muito mole. Mas assim, eu segurava, porque eu sentia que ele precisava sentir um pouco dessa aflição, dessa preocupação de que ele teria que se esforçar para conseguir, porque entrar nessa escola seria apenas mérito dele. Eu falava isso para ele, filho, para você entrar nessa escola, ter uma educação melhor, é seu mérito. Vai ser o que você se esforçar para conseguir. Sim. Foi um ano assim. E aí isso ajudou bastante. Chegou no final do ano, ele fez as 2 provas também. A primeira que saiu o resultado foi a do Senai. E ele não foi nem um pouco bem. Ele ficou muito, muito, muito nervoso. Muito nervoso. Eu vi ele chorar de raiva. Eu fiquei assim, meu coração destruído, né? Porque você não quer que aconteça isso com seu filho. Eu fico com dó. Eu fico com medo dele fazer comparação com o irmão. Mas ele acabou fazendo essa comparação. Ele ficava, mas o Fernando não sei o quê, mas o Fernando não sei o quê. Eu falava pra ele, você não é o Fernando, você é uma outra pessoa. Você também é inteligente tanto quanto. Só que o Fernando, eu expliquei pra ele. O Fernando aprende de um jeito, você aprende de outro. Fui conversando com ele. Mas a frustração, meu marido disse uma coisa que fez muito sentido, né? Ele falou, a frustração faz parte da vida. Sim. Ele vai ter que aprender que ele vai, sei lá, ele vai sair pro mercado de trabalho, ele vai ver várias vagas, vai ter a vaga dos sonhos, e ele não vai conseguir entrar nessa vaga, pode ser que mas também isso. A sua postura de não compará-lo com o irmão, né? Essa coisa, a Luciana vive falando essa coisa, as pessoas isso é muito importante. Isso é muito importante. Se eu virasse para ele e falava assim, ó, seu irmão conseguiu. Não, nunca. Ele é uma outra pessoa. E, como eu falei, a gente tem uma certa religiosidade em casa. Então, a gente fala muito para eles que o nosso caminho é aquilo que Deus permite pra gente. Ele tem a fé dele, eu falei para ele, você vai lá e faz as suas orações. Pede para Deus te ajudar. Faz a sua parte, que isso é importante, né? É, gata. Mas faz as suas orações. Se for da vontade de Deus, ele vai abrir essa porta também para você. Se não for, meu filho, seu caminho é outro, não é igual ao do seu irmão. Falei, vocês não vão casar com a mesma pessoa, vocês não vão cursar o mesmo curso, vocês não vão morar na mesma casa. A vida de vocês vai começar a tomar rumos diferentes a partir de agora. Cada um vai ter um rumo. E vai ser o seu e esse é o dele. E vocês são inteligentes, cada um à sua maneira. Só que ele sentiu o baque. E aí ele ficou repetindo para mim aquilo que eu falava para ele quando ele estava com dificuldade de estudar. Nossa, mãe, você falou para mim várias vezes para mim prestar atenção, para mim não perder o foco. Eu estava toda hora perdendo o foco. Aconteceu isso comigo porque eu perdi o foco. Ele ficou se cobrando. E aí, quando veio a da ETEC eu ajudei ele um pouquinho, porque eu não escrevi ele em um curso, eu escrevi ele em 3. Porque eu imaginei, ele vai ter mais oportunidade de conseguir entrar. Então eu deixei ele escolher, ele escolheu os 3, eu escrevi ele nos 3, ele conseguiu passar na primeira chamada de um dos cursos. Ah, que bom! E ele ficou muito, muito, muito contente. E aí eu falei isso para ele, isso é mérito seu. Sim. Você foi lá, com seu conhecimento, respondeu a prova e conseguiu. Então, eu sempre fiquei muito preocupada com essa etapa, sabe? Se ele ia conseguir, não a mesma coisa que o irmão, mas eu quero dizer assim, se ele ia conseguir ter os próprios méritos, sabe? Sim. E ele conseguiu. E ele falou para mim, ele falou assim, eu vou me esforçar mais, porque eu sinto que eu preciso. Olha, que legal. Então, assim, às vezes, a gente que é pai e mãe, eu falo isso, eu vou falar isso hoje, porque eu fui na reunião do Fernando, na ETEC, e eu ouvi alguns pais e algumas mães, e eu sinceramente fico um pouco preocupada com o tanto de proteção que alguns pais dão. A gente tem os extremos hoje, né? Sim. Alguns pais que não acompanham, simplesmente, né? O filho tá lá, ele alimenta, ele dá uma casa, ele dá as coisas, mas ele não acompanha. E tem aquele que é demais, que se pudesse colocava o filho numa bolha, não deixava nada acontecer. E eu tento fazer o possível para tentar ficar no meio termo. Porque a vida não é fácil. Sim. A gente toma muito não, a gente toma muito tapa na cara, a gente às vezes engole sapo, a gente passa por muita coisa na vida.
E se eu não criar pessoas fortes, eles vão sofrer muito. Então, eu tenho sempre essa visão. Aquela história do copo d'água que eu falei lá no começo, de incentivar meu filho a saber pedir o que ele quer. Sim. Porque ele Inclusive vai para a lidar com vida, né? pessoas. Exatamente. É isso que eu falei. Esses dias eu fui na ETEC, no final do ano passado, fui numa reunião que alguns pais estavam reclamando que alguns professores estavam gritando para que a turma ficasse quieta, para que eles pudessem falar. E a mãe estava reclamando que a filha dela ficou traumatizada. A filha dela tem 16 anos. Ficou traumatizada com o professor gritando. E aí, eu teve uma hora, eu tava. Ela me inseriu no assunto, porque a gente estava esperando para falar com a professora. E aí ela falou: não é um absurdo gritar com os alunos? Eu falei: mas o professor gritou com a sua filha? Ele expôs ela de alguma forma? Ah, ela falou: não, ele gritou com a sala. Aí, e assim, gente, os alunos são muito interessados na ETEC. Então não era. Eles não estavam falando alto por mau comportamento, eles estavam interagindo entre eles sobre a lição. Então não era uma coisa assim. Os professores não reclamam de mau comportamento dos alunos. Só que eles falam que às vezes eles têm que elevar a voz para eles saberem que o professor está falando, para ele conseguir continuar a falar, porque ele não consegue competir com eles falando. Simplesmente por isso. Era essa a situação. E aí eu falei assim, se o professor não expôs a sua filha, não expôs ninguém, ele estava só tentando pedir para eles diminuírem o som, para ele continuar explicando, por que a sua filha se sentiu afetada, abalada com isso? Aí ela ficou assim, eu falei assim, eu falo uma coisa, a gente tem que preparar nossos filhos para o mundo. A gente nunca vai proteger eles 100% de tudo. E aí um exemplo, Fernando tinha um trabalho para entregar. A gente teve aquele problema com a falta de luz que teve aqui em São Paulo também, né? Sim. E aí, assim, a gente ficou um dia sem luz, não ficou tanto tempo. E aí, nesse tempo, eles tinham um trabalho para entregar. Era pouquíssimos dias que tinha para concluir o trabalho. O Fernando estava sem, ele mandou mensagem no grupo, tentando achar sinal, porque o sinal também aqui é muito ruim, para ver se alguém fazia o trabalho, porque ele estava sem internet. Quando a luz voltou, que ele foi ver no grupo, ninguém tinha feito o trabalho. A luz voltou, era 11h30 da noite. Nossa! Eu falei para ele, o Eduardo virou para ele e falou assim, senta e faz seu trabalho. Sim. E aí tinha entre essas mães, a primeira mãe, antes dessa que estava reclamando, reclamou que a filha dela ficou sem nota porque o coleguinha que tinha que entregar o trabalho não entregou o trabalho. O trabalho estava pronto, mas esse coleguinha não postou o trabalho a tempo e perdeu o trabalho. E aí, voltando ao exemplo do Fernando, eu falei para ele, faz o trabalho, e você decide se vai colocar o nome dos seus amigos ou não. E ele fez o quê? Ele colocou o nome dos amigos. E eu falei, mas eu disse isso para ele decidir. Por quê? Porque eu falei para ele, eles podem estar na mesma situação que você. Você Sim. avalia. Eles são pessoas que são colaborativas, você acha que merece? Você decide. É. E aí ele ficou, juro, até 3h30, 4 horas da manhã fazendo trabalho. Ele não ia para a escola no dia seguinte. Ele fez o trabalho, colocou no todo mundo, entregou. E todo mundo tirou nota. Do jeito que ele entregou. E aí eu falei isso nessa reunião, eu falei assim, não é porque o meu filho tá fazendo um trabalho em grupo que ele vai esperar todo mundo. Ele falou assim, é responsabilidade, eu falo para ele, é responsabilidade dele checar se o trabalho foi entregue. Mesmo Sim. que ele tenha atribuído isso para outra pessoa. Tá chegando o horário lá? Vai olhar se a pessoa postou, pergunta se a pessoa tá precisando de ajuda. É um trabalho em grupo. Não é só fazer sua parte e dane-se o resto. Eu falo, é responsabilidade dele. Eu falei na frente da professora e ela não falou mais nada. Eu falei assim, é responsabilidade deles acompanhar. É responsabilidade deles, a nota é deles. Não importa se o fulano ou o Beltrano não conseguiu. Se ele não entregar, se ele não acompanhar que o trabalho foi entregue, ele não vai ter nota. É simples assim. Essa é a regra. Sim. Falei, quando ele tiver saído daqui, ele for trabalhar em algum lugar, ele tiver que trabalhar em grupo, ele vai ter que saber lidar com o grupo. Já tá preparando o menino pra fazer TCC, viu? Senta e chora. TCC é um bafo. Exatamente. Então, assim, são essas pequenas coisas. Eu tento fazer esse meio termo. Não colocar eles numa bolha, né? Falando, olha que mundo lindo de unicórnios. Mas também tento fazer o possível para não expor eles a situações que, enfim, são desagradáveis, assim, no mundo, né? Tento proteger da minha forma, mas eu acho que eu devo muito isso mais ao Eduardo. Ele sempre me dá o choque de realidade, assim, sabe? Ele fala assim, cara, a vida aí fora não é fácil. Se você ficar
colocando eles debaixo das suas asas, quando eles estiverem lá fora, eles vão apanhar, eles não vão saber lidar com as situações. E vão mesmo. Você já deu várias lições aqui, de às vezes eu preciso perguntar. Qual que foi a maior lição para a vida que você já proporcionou aos seus filhos, além dessa aí que você acabou de narrar? Você estava falando que imaginando a mamãe patinho, assim, empurrando os patinhos para dentro da água para eles aprenderem a nadar, né? Mas qual que foi a maior lição de todas, assim, que você consegue contar para nós? Teve um dia que, como eu falei, a gente vai para uma igreja, tem uma religiosidade, e eu cheguei nessa igreja, tem um momento lá que a gente pode levantar e falar para as pessoas, agradecer a Deus por alguma coisa que a gente acredita que Ele fez na nossa vida. E aí tem um momento que tem um culto para adultos e tem um culto focado para jovens e crianças. E aí teve um dia que um dos meus filhos levantou e foi até lá na frente e resolveu agradecer a Deus porque ele disse que ele viu que teve um dia que eu fiquei até umas 5 da manhã trabalhando, eu não sabia que ele tinha visto isso. Eu fiquei até tarde trabalhando e teve um outro dia que o Eduardo também ficou muitas horas a mais, assim, fora de casa, né? E aí ele levantou e foi lá e ele falou assim, eu queria agradecer a Deus porque eu entendi com os meus pais que a gente precisa trabalhar muito para a gente poder ter as coisas que a gente quer na nossa vida. Uau! Chocada. Então, eu acho que muitas vezes a gente fala, mais isso que eu falo, né, do exemplo, né? Ele tem muito impacto dos nossos filhos, né? Sim. Então, ele levantou espontaneamente e falou isso, aí eu fiquei assim, sem entender. Aí ele veio e falou para mim, não, mãe, que eu aprendi isso, que eu aprendi que a vida a gente precisa trabalhar muito, se esforçar, porque, e aí ele disse, né, que se a gente se esforça, a gente é honesto no que a gente faz, acontece aquilo de multiplicar o que a gente tem. Né? Aquele exemplo lá no momento que o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eu sempre falo isso muito para eles, que aquilo que a gente faz de uma forma honesta, fazendo o que a gente tem de melhor, Deus olha para isso e ajuda a gente multiplicando aquilo, abençoando, que a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, acho que a maior lição que eu consegui ensinar para eles foram, como a gente falou lá atrás, os valores, né? Através do exemplo, eu consegui ouvir eles e ver eles verbalizando e praticando aquilo que eu ensinei. É o resultado, né, que eu espero, assim, que consegui ensinar alguma coisa para eles, para saber que o dia que eu for embora dessa terra, né, eu consegui deixar pelo menos bons seres humanos aqui, né? Não Uau. pessoas que vão sair por aí destruindo a vida de outras pessoas, enfim. Sensacional. Maravilhoso. Uau! Jess, você gostaria de deixar alguma mensagem para as nossas pessoas ouvintes, papais, mamães, responsáveis, enfim, pessoas que têm crianças, adolescentes, enfim, jovens com as quais essas pessoas têm contato? É difícil deixar uma mensagem assim para pais e mães, né? Eu penso que quando eu converso com pais e mães que estão começando agora a sua jornada com seus pequenos, né? Cada um de nós teve uma experiência de vida. Muitas vezes a gente espelha o que a gente aprendeu com os nossos pais, avós e pessoas que nós admiramos no decorrer da vida. Mas eu acho que o mais importante é a nossa intenção com os nossos filhos. Né? O que eu quero que meu filho aprenda, o que eu quero que meu filho seja, e fazer o possível para proteger ele sem proteger demais, né? É aquilo que eu estava falando, né? Como que eu vou proteger meu filho sem proteger ele de não ser, não saber o que é uma frustração, de não saber o que é um tédio, ficar entediado faz parte da vida, ser frustrado faz parte da vida, porque senão a gente cria seres humanos incompetentes, né? Eles não sabem lidar com a frustração. Quantas vezes a gente viu que grandes inovações do mundo surgiram depois de várias tentativas falhas, muitas tentativas falhas. Essas pessoas elas superaram a frustração de não conseguir o que elas queriam ali na primeira, na segunda, na terceira, e elas foram até o fim até conseguir obter o que elas queriam no final, né? Então, a frustração faz parte da evolução humana. Então,
a mensagem que eu deixo para os pais é que faça o possível para preparar os seus filhos para o mundo. Eles nunca vão ficar ali sempre debaixo das suas asas, da sua proteção. Gata, e é bem assim mesmo, né? Negócio de lidar com a frustração. Esses dias teve um deles que falou assim: a minha mãe sempre deixa eu bater o suco no liquidificador. Eu posso bater? Não. Aí ficou por ali, andou, achou que ia ter a emenda da frase. Não. Isso não simples, não. E aí fez uma cara de choro. Falei, aprende a lidar com a frustração, gatinho. Então, não é difícil, né? Mas Jess, mas é o que você falou, assim, os grandes feitos da humanidade surgiram a partir dessa tentativa e erro e de lidar com a frustração e ver nisso um impulsionador. Essa coisa que você falou de treinar os filhos, de ensinar os filhos a não minguar a própria condição de gente, porque é o que você falou, as pessoas sendo criadas para serem criaturas abjetas, arrasou no grau máximo. Certa? A Manu me fez lembrar de uma sátira que passava, acho que no SBT, acho que passava, que chama da Super Nani, não sei se você lembra. Eu lembro, eu assisti muito aquilo. Tem como é que é a menininha lá? Minha mãe deixa. Minha mãe deixa. E aí, tudo que a Super Nani falava, ela falava, não, mas minha mãe deixa. Então, quer dizer, a mãe dela, as mães, óbvio, são uma referência extremamente importante para os filhos, muito importante. Referência, inclusive, até depois que ela morre, né? Depois que ela vai para outro plano. Mas os filhos criados ali para responder só para a mãe, o que a expectativa que ela tinha, o que ela mandava fazer, né? Eles, é o que você fala, Jess. Aliás, eu quero falar que essa foi uma das entrevistas mais genuínas e interessantes que eu participei, né? De uma mãe que ensina os filhos para o mundo, que eu acho que é o correto. Acho que está faltando isso, sabe? Dos filhos assumirem a responsabilidade pelas suas decisões. Né? Os pais ficam naquela proteção, ou se não, pior ainda, quando o filho demonstra curiosidade ou algum tipo de contratempo, o pai ou a mãe ou o responsável vai lá e joga um celular na mão dele. Toma um celular para você ficar quieto. Sabe? Eu acho isso um crime. Isso hoje em dia é comum mesmo, né, mano? Restaurante, você chega no restaurante e a mãe coloca o celular na cara do filho para o filho não participar do jantar. Então, para que levar a criança, gente? O Alexandre era tão imperativo que quando eu ia para o lugar que ele ficava entediado, por exemplo, a igreja mesmo, nossa, queria morrer. Eu tinha que comprar aqueles livros, as mandalas com lápis de cor, ele sentava lá e ficava lá colorindo. E a gente ia num restaurante, ele tinha que levar lá o livro para ele colorir. E assim ele ia fazendo uma coisa que ele gostava muito, né? E trabalhando a criatividade dele. Mas eu tinha que fazer isso porque. E outra, eu tive que comprar esses livros para a escola, porque ele fazia a lição muito rápido. E na ociosidade ele ia mexer com os amiguinhos, gente. Ele cortou o cabelo de uma pessoa aqui, assim, uma menina aqui em cima uma vez. Eu falo assim, por que você vai fazer isso? Primeiro ele negou veementemente, né? Ele só contou no final porque ele se entregou sem querer. Porque eu falei assim, mas a menina disse que foi você, mas ele falou, mas ela não viu? Eu falei, então foi você mesmo. Eu falei, garoto, o que você faz? Tinha que comprar um livro para ele. Mas é isso, sim. E é isso, né, Lu? Observar o seu filho. Com certeza. Porque é isso que eu falei, né? Eu tenho um muito quieto, mas o outro é imperativo. Então, poder ajudar. Sabe o que eu acho? Que os pais às vezes esquecem que as crianças virarão adultos. Exatamente. E aí, parte dessa contribuição, se ele vai ser um perfeito idiota ou uma pessoa que vai contribuir com o mundo, também depende da forma como ele é criado. Então, eu acho que é legal os pais pararem, né, para pensar um pouco nisso. Será que o que eu estou oferecendo para o meu filho vai fazer dele um adulto melhor? Né? Será que ele vai ser uma pessoa que contribui ou uma pessoa que atrapalha? Né? Eu vou falar para você que é assustador. Às vezes eu tenho essas reflexões, assim, eu vou, sei lá, no hospital, e eu fico sentada ali olhando as pessoas que estão atendendo a gente, a equipe de atendimento, enfermagem, tudo, fica, gente, já pensou, não estou falando que são todos, tá? Mas já pensou os Enzos e Valentinas aqui, atendendo a gente? Então, assim, a gente esquece que essas pessoas que a gente está criando, que são pequenos agora, e que a gente, tá me atrapalhando, eu vou dar alguma distração aqui para ele não fazer, ele vai virar um adulto
virar um adulto. E vai chegar um momento que eu brinco com os meus filhos, né? Quando eu ficar velhinha e coisa, eu brinco que eu falo pra eles, eu falo, cara, seu pai é chato, agora ele é adulto, hein? Imagina quando ele ficar velhinho, hein? Ele vai pegar um carro velho, sair batendo em todo mundo por aí e vai chamar você pra resolver. Eu fico brincando com isso. E eu falo também, eu sou esquecida já dessa idade. Imagina quando eu ficar velhinha, eu vou ficar discutindo com os vizinhos e falar que você vai resolver depois. Ô, Jess, e exemplo que não falta, né? E exemplo que não falta. Por exemplo, esse cara que bateu o carro lá de luxo dele na traseira infelizmente, do senhor, que estava dirigindo um Uber. Então. O cara socou o carro na frente, na traseira do carro do senhor, o senhor faleceu, infelizmente faleceu, e a mãe foi correndo proteger o filho. Não, meu filho não. Gente, ele matou uma pessoa. Esse é o cúmulo, né? Porque é o que eu falo, né? Eu fico brincando, né? Eu falo pra eles que eu vou ficar velho, mas eu fico pensando, já pensou se eu ficar mais velho e meu filho sem noção? O que ele vai fazer comigo? Se eu não lembrar mais quem eu sou? Sim. Enfim, eu fico pensando nessas coisas e eu olho para a sociedade em si e fico imaginando essas pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração, de que acham as coisas são sempre da forma que eles querem, essa questão da proteção. Ele matou uma pessoa. Às vezes a gente vê na internet vídeo, e esse é um ponto interessante também, de fazer uma reflexão. Às vezes as pessoas mais simples são as pessoas que são mais honestas nesse sentido. Eu já vi várias vezes mães de pessoas muito, muito pobres entregando os filhos para a polícia porque o filho cometeu um crime. Chama, e a polícia às vezes fica até na porta porque a mãe leva para fora batendo. O cara é enorme, mas leva para fora batendo. Você vai responder pelos seus erros. Você vai responder, eu não criei você assim, não te ensinei assim, sim. Leva, pode levar, na minha casa não vai ficar. E aí são esses paralelos, né? Então, a gente tem que... eu tô lembrando aqui, né? Jess, quando a Isa trabalhou a minha filha, né, a Isabela, quando ela trabalhou no McDonald's, ela tinha uns 15 para 16, e o pessoal ficou a família ficou um pouco de receio, né? Ai, tadinha, como é que vai ser, tá? É uma lanchonete, trabalha 6 por 1, né? Ficou todo mundo preocupado. E aí, a Isa, em dado momento lá na lanchonete, chegou a me ligar chorando. Mãe, que falaram isso, que disseram isso. E aí eu esperei ela contar, né, a história toda e falei, e você vai fazer o que a respeito? O que você gostaria de fazer a respeito? Não, eu não sei o que eu tenho que fazer, então vamos avaliar. Ela brigou com você. Você tinha razão? Você acha que você tinha razão na história? E aí eu fui conduzindo ela para ela pensar sobre o assunto. Não dando respostas, não, peraí que a mãe vai aí, vai dar um jeito, vai bater em todo mundo, vai prender todo mundo, né? Mas eu tentei conduzir para ela pensar e saber qual seria a melhor atitude naquele cenário. Se era a coisa certa a se fazer, não sei. Mas eu sei que deu certo, porque a Isa ficou mais um tempo lá dentro, inclusive quiseram promovê-la dentro da lanchonete, mas ela não quis ficar mais, ela ficou 1 ano no McDonald's, que eu acho muito tempo, né, para o cenário do McDonald's. E aí ela resolveu ser designer, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, tem que ensinar o filho a ser forte, né, encarar as coisas. Preciso trazer um adendo que é essa força com amor, né? Porque também essa coisa, vou jogar meu filho na fogueira para ele se queimar lá, para ver que a vida não é fácil. Percebo também que essas ações, quando elas vêm temperadas com muito amor, muita compreensão e acolhimento, elas podem dar bons frutos. Porque também não é submeter a pessoa à aprovação sem que haja uma lógica interna por trás de uma decisão como essa. Mas é o que a Jéssica falou, né? Achar o equilíbrio, né, Jess? Entre dar responsabilidade, abaixar as expectativas e, se possível, dar uma assessoria ali para a pessoa ser conduzida. Mas eu acho que às vezes tem que deixar quebrar a cara mesmo. Se não for ter um risco de se machucar, alguma coisa assim, tem que quebrar a cara mesmo. Eu acho. Então, voltando aqui, o papo tá ótimo, maravilhoso, vocês são mães. Obrigada pela participação, mas antes da gente encerrar, Jess, queria primeiramente te agradecer, mas pedir para que você, por gentileza, compartilhasse com nossas pessoas ouvintes como elas podem se conectar a você. Bem, elas podem se conectar através do LinkedIn, eu acho que é um canal principal aí de conexão. Eu tenho o Facebook, o Instagram, mas eu não me lembro os arrobas agora. Então o LinkedIn tá ótimo. Muito bom, Jess. Jess, quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, agradecer a Luciana também.
Muito obrigada pela sua participação especial nesse episódio. Eu senti a participação de Fernando, de Alexandre, de Eduardo, da família toda, porque vocês são pessoas incríveis. E, assim, uma honra. Que bom que as agendas se cruzaram, que elas favoreceram para a gente poder te ouvir. E você é sinônimo disso mesmo. A frase que te resume é meus filhos. Eu lembro que quando eu te conheci, a primeira coisa que você falou, meus filhos. E isso é muito legal, quando você tem esse ânimo de assenhoramento sobre seus filhos e, na prática, faz com que eles sejam cada vez pessoas melhores, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Jess. Até a próxima. Até. A cada episódio dessa temporada, a equipe Lantri baterá um papo com pessoas maravilhosas, interessantes e antenadas que conseguem, de uma forma muito particular e especial, de transmitir saberes para as outras pessoas. Queremos saber como essas pessoas ensinam coisas e transformam cada interação em uma experiência poderosa de aprendizado para a vida. Curta, compartilhe e acompanhe os nossos próximos episódios. Para toda a nossa comunidade de ouvintes, muito obrigada pelo prestígio da atenção de vocês e pelo carinho de sempre. Acompanhem a gente em nossas redes e até o próximo episódio.